até que ponto que a presença do Lúcio Gonzalez ajuda os mais novos? Isso é uma coisa que a gente debateu muito, né, ao longo de todo o período do Lúcio aqui, que é uma coisa que o Paulo Autori reforçou várias vezes, dele ser um bom exemplo, dele ser um cara que tá ali no vestiário, passando experiência e tudo mais. Piva, pra você, até que ponto que o Lúcio Gonzalez, ele fez diferença nesse aspecto de formação dos jogadores do Atlético que jogaram ali com ele? Tenho duas histórias rápidas aqui para contar, que eu acredito que vão exemplificar bem isso. Tem N exemplos. O Adé já citou ali o caso do Santos, por exemplo, dando essa entrevista que o Lúcio foi o melhor cara com quem ele jogou. Mas tem dois casos que eu acho que valem o registro. O primeiro deles é um personagem recente da história do Atlético, que nem tem tanto carinho assim da torcida, mas que inegavelmente conviveu muito tempo com o Lúcio e muito tempo de Atlético, que foi o Eduardo Barros. Recentemente estava numa conversa com o Eduardo Barros, numa entrevista, e foi feita essa pergunta, mais ou menos para ele. Qual que é o papel do Lúcio Gonzalez no dia a dia? E ele cita que o Christian é um jogador hoje visto dentro do clube como a próxima venda histórica. Não comparando tecnicamente a Bruno Guimarães, a Renan Lodge, mas sim em valores. O Atlético projeta com o Christian mais uma negociação na casa de 20, 25 milhões de euros. E, para ele, o grande ponto de crescimento do Christian era essa convivência que ele tinha com o Lúcio. Porque quando o Eduardo assumiu o time, ele forma aquele meio campo losango, em que o Lúcio era titular, o Christian e o Eric abertos, e o Wellington ali mais atrás. Muita gente contestava, mas ali que o Christian começa a se soltar. E o Christian, em 2019, ele chega a ser emprestado para o Juventude e não joga no Juventude, numa campanha de Série C. Então é um jogador que teve uma ascensão muito rápida e que o Lúcio encostava no Christian e dava várias dicas para ele, tenta tomar essa decisão, tenta arriscar mais, coragem, você tem potencial para partir com a bola, não precisa sempre tentar um toque, arrisque mais, marcação você tem que chegar mais firme, e que o Christian se abraçou naquilo e foi crescendo, e hoje é um atleta que você vê muito potencial nele, muito talento nele, não pode até não chegar a esses valores aí de Bruno Guimarães e Renan Lodge, porque são dois atletas de seleção brasileira, mas já não vai mais ser tanta surpresa se o Christian chegar a esse patamar de valor. E a outra história que eu destaco aqui, Marcos e Adé, é do Alex, ídolo do Coritiba, dispensa qualquer tipo de apresentação, falando sobre o Bruno Guimarães, e algo nessa linha. Gente, vocês quando entram nessa discussão se tem que jogar Rossetto ou Lúcio, Bruno Guimarães ou Lúcio, vocês não têm ideia do quão é importante para esses atletas, especialmente para o Bruno Guimarães, que tem muito futebol, está tendo essa oportunidade de conviver com um cara tão vitorioso, um cara tão importante na história do futebol argentino, francês e português como o Lúcio Gonzalez. Vocês não têm ideia o quão ele vai beneficiar esse jogador. E aí o resto acaba sendo história. Acho que a gente fala de Bruno Guimarães, chover no molhado aqui no Atlético. Então, esses dois exemplos acredito que ilustrem muito bem. Pessoas diferentes, carreiras diferentes, personagens diferentes, falando de meninos diferentes que souberam tirar muito proveito aí da presença do Lúcio Gonzalez no vestiário atleticano.